Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Educa Brasil. Educa Brasil, produzindo conhecimento. Eu sou a professora Dinamara Machado e peço licença para entrar um pouquinho na sua vida. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, quando se tem uma mediadora que é professora, o que ele busca? Discutir temáticas à luz da ciência, à luz de projetos que já foram realizados, à luz de um contexto histórico. Então, o Educa Brasil, produzindo conhecimento, não é nem de esquerda nem de direita. Nós somos a favor da ciência, do sujeito de direito, daquele que conquistou ao longo dos anos os seus direitos sociais, a famosa cidadania. E como que nós fazemos isso? A partir da educação, a partir da ciência. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, é um programa que passa nas mídias abertas, nas mídias sociais, mas também está em canal de televisão. O Educa Brasil faz parte da grade de programação da TV Profissão. Então, nós estamos lá numa grade de uma televisão chamada, o canal da TV Profissão. E você é o meu convidado, porque nós temos outros convidados também. Uma dupla aí, a o Mauro e o Marcos, que vão debater a pobreza, a infância. Por favor, os meus convidados do Educa Brasil de hoje, uma saudação inicial. Mauro? Olá, tudo bem para todos? Que privilégio mais uma vez estar com vocês, É muito bom estar com vocês aí discutindo essa temática aí. Crianças pobres, crianças em periferias, como a temática está falando, Então, para mim, é uma honra e um privilégio. Bom, para você que está chegando agora no Educa Brasil, o Mauro, que acabou de se apresentar, é um ativista. É daquelas pessoas que optou em fazer a sua trajetória em projetos sociais. Então, ele conhece essa realidade de crianças pobres, de crianças que vivem na periferia, crianças em que o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito importante. Agora, o nosso outro convidado, por favor, Marcos. Olá, alegria grande de estar aqui participando desse programa e creio que será de muito acréscimo ao meu conhecimento. Ouvi o Mauro, ouvi também um pouco da Diamara, que vai estar interlogando conosco, e eu quero estar aí à disposição para poder falar um pouco da minha experiência também. Ok, muito obrigada, Marcos. O Marcos, que é um teólogo, Ele veio falar no Educa Brasil a partir da teologia. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, tem algumas marcas. Por exemplo, eu sempre busco falar quem são os participantes do Educa Brasil. Quem são as pessoas que estão no Educa Brasil? Por quê? Para que você se espelhe, para que você perceba que nós temos possibilidades de ascensão. E não é só a ascensão econômica, mas a ascensão do ser em devir, do ser em crescimento. Então, uma das marcas desse programa é que os nossos participantes, tanto Mauro como Marcos, irão apresentar como que construíram a sua carreira. Depois nós vamos entrar na discussão da temática. E por último, nós temos o Momento Glossário. O Momento Glossário é um momento em que esse nosso participante vai falar um conceito que todos nós precisamos gravar a respeito da temática. Mauro, por favor, nos conte um pouquinho como foi a construção da sua trajetória profissional, para que você possa ser exemplo para outros que estão participando e assistindo o Educa Brasil, produzindo conhecimento. Olá,
Então, queridos, a minha trajetória, na verdade, eu sempre gostei muito dessas questões de projetos sociais, trabalhar com pessoas mais pobres, vulneráveis, né, com criança, com adolescente, enfim, com toda essas pessoas que vivem muitas vezes em lugares que precisam de ajuda, né? Eu, na verdade, tive uma vontade muito grande de ser padre, né? Eu queria ser padre, porque na pastoral onde eu frequentava, eles se envolviam muito, né, com essas demandas. E aí foi uma trajetória que eu fui me encontrando dentro deste mundo teológico, né, mundo a, da religião, e aí acabei indo para uma igreja evangélica, né, e a igreja Betânia, e depois fui para a igreja presbiteriana, acabei vindo para o Rio de Janeiro para fazer um curso aqui no Rio de Janeiro. Quando eu vi o Rio de Janeiro em 1998, porque eu cheguei no Rio de Janeiro em 1998, quando eu cheguei no Rio de Janeiro e vi essa demanda toda que tinha no Rio de Janeiro e essas possibilidades de trabalhar e de militar, né, contra as causas das crianças e do adolescente em situação de vulnerabilidade social, eu me encontrei, eu me achei. E aí foi algo que eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. E já fazem mais ou menos 25 anos, né? Vou fazer 26 anos que eu trabalho com projetos sociais em periferias, também com projetos sociais com população em situação de rua, né? Então, essa é a minha trajetória. Questão, né, que o Mauro coloca aqui, ele se encontrou. No Educa Brasil, nós falamos assim, depois ele fez o curso de teologia, não foi só a questão de querer ser padre, né? Mas o que é importante é o encontrar. Qual é o que de fato eu faço que, além de garantir a minha sobrevivência, eu ainda estou fazendo o bem, estou ajudando outras pessoas. Não, eu quero estudar, quero fazer administração e quero trabalhar no comércio. E quando eles dizem assim, mas eu não estou fazendo bem no comércio, também você está, a partir do atendimento que você está dando, como você está trabalhando com as pessoas. Então, é você estar bem naquilo que você adotou como seu. E no caso aí o Mauro adotou uma causa nobre, né? Que é trabalhar com quem tem as vulnerabilidades. Nossa, hoje ficou difícil a palavra. Até a palavra está complexa. Ou seja, quem está à margem socialmente. Então, pessoas que têm necessidade. Agora vamos ouvir o nosso outro convidado falando um pouquinho da sua história. Bem, eu acho que eu fiz o caminho contrário do Mauro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? E lá no Rio de Janeiro, aos 18 anos, eu me ingressei na Igreja Batista. E ali, então, num bairro chamado São Francisco Xavier, perto da comunidade da Mangueira, nós começamos, então, um trabalho social, aonde que nós levávamos ali o Evangelho. Também entendi que não apenas a palavra, o Evangelho, poderia realmente solucionar ali as necessidades momentâneas daquela população, daquela comunidade. Então, nós criamos ali a chamada integral, entendendo que nós tínhamos que trabalhar com alma na vida daquelas pessoas. E tivemos muito erro ali, tirando muitas crianças ali do tráfico, muitas pessoas estavam no tráfico. Nós tínhamos uma parceria com o Centro de Recuperação em Nova Iguaçu. Nós tínhamos que pedir permissão de drogas para retirar aquelas pessoas, para levar ao Centro de Recuperação. E dali foi a minha trajetória durante aos 18 até aos 24 anos trabalhando naquela comunidade, quando então decidi vir me preparar melhor na área teológica aqui no Seminário Betânia, em Autônia, aonde logo quando cheguei em 95, o seminário me convidou, vendo o meu histórico, me convidou para poder começar um trabalho num bairro chamado Cidade Nova, onde também era um bairro de invasão, e nós ali começamos esse trabalho com esse povo, com essa comunidade. Interessante que
não tinha nenhum projeto para que eu permanecesse aqui no Paraná. Hoje já se faz 27 anos que estou aqui no Paraná. Nós, então, somos fundadores do Centro Assistencial Nova Vida, o CANV, que também trabalha com acolhimento de criança em vulnerabilidade social. E também instalamos a igreja MINOVE, Ministério Nova Vida, dentro desse bairro. Onde era um bairro de lonas, casas construídas de lonas, e conseguimos, através da luta com a igreja, registrar todos os... E hoje, quando outrora, há 27 anos atrás, tinha casas de lonas, hoje as pessoas têm aqui as suas próprias escrituras, a maioria, e também não existe mais casas de lonas. Ou seja, eu creio que aonde o Evangelho entra com a missão integral, corpo, alma e espírito, independente da religião, temos que olhar para o próximo. Eu falo que é assim que é uma transformação. Então, eu creio que através da educação e de uma missão integral feita na vida do ser humano, nós podemos realmente transformar, fazer uma transição de 180 graus na vida do ser humano. E hoje estou aqui há 27 anos em Autônia, tenho 2 filhos e sou casado também com a pastora Marcela, e tenho um filho de 23 anos, Israel, outro de 19 anos, Samuel. Quando eu olho, os 2 falaram o mesmo projeto inicial, e eu vou resgatar um pouquinho disso. Os 2 falaram a Missão Betânia, né? Nós estamos no Educa Brasil produzindo conhecimento. O Educa Brasil não é um programa específico, de uma doutrina específica, e muito claro, o Mauro deixou agora, o importante é fazer o bem, indiferente, né, da fé, da doutrina que você está. Mas os 2 falaram que tiveram um envolvimento, e o Marcos tem até esse momento, com a Missão Betânia. Explica para o nosso telespectador, qual dos 2 quer explicar, por favor, o que é a Missão Betânia? Mauro? Marcos, por favor. Por favor, eu fiquei 4 anos interno no seminário Betânia. É um seminário de origem americana, no qual a proposta deles, para mim sair do Rio de capital, para vir para cá, para a cidade de Autônia, que na época, em 95, tinha 12 mil habitantes, era o que mais me interessou, porque tratava também de levar o futuro obreiro a também ser bivocacional, não só depender ali do ministério. A Missão Betânia, eu trabalhei ali dentro do seminário, que é onde é uma fazenda, né, em diversas áreas, né. Tinha uma horta, tinha uma mecânica, tinha uma confecção, e ali os seminaristas vinham de toda parte do Brasil e também do Brasil. E aí, então, eu pude realmente me encaixar dentro daquela visão, naquilo que eu fui chamado para trabalhar com essas pessoas carentes. E quando assim eles viram o meu currículo do Rio de Janeiro, eles me pediram para trabalhar com essa comunidade. E hoje nós estamos aqui instalados, separado, não temos nenhum vínculo, né, com a Missão Betânia, mas a Missão Betânia formou muito dentro de mim aquilo que eu sou hoje. Que bom, muito obrigada, Mauro, por explicar, até para que você compreenda, né? Então, nós temos uma missão em que teve a formação de teólogos, daí esses teólogos tiveram que fazer uma complementação e então ter o seu certificado depois de teologia conferido como graduação, mas principalmente é uma missão de um outro país, instaurado num local, no caso, uma cidade do estado do Paraná, em que forma as pessoas, né,
para trabalhar com o objetivo principalmente da questão da vulnerabilidade social. Hoje está difícil de sair a palavra. Mas por quê? Porque acredita-se que esse fazer o bem para que todo mundo possa permanecer bem. Bom, Mauro, vamos falar da nossa temática de hoje? Sim. Antes de falar, eu só queria deixar também, só acrescentar rapidamente, que a Missão Betânia, para mim, é uma das missões mais respeitadas que eu conheço. Eu tenho um vínculo, né? Sou professor no Seminário Betânia, né? Belo Horizonte, em outros lugares. Me dou muito com a Missão Betânia, porque a Betânia ela trabalha em 3 áreas, né? E o Marcos pode me corrigir se eu estiver errado, né? Que é a literatura, que através da editora Betânia, é uma grande editora evangélica hoje no Brasil. Também tem os seminários Betânia, que formam pastores, liderança na área teológica, que é um seminário muito bom, com uma bagagem e com uma formação muito rica na área teológica. E também tem um envolvimento, um impulsionamento a uma plataforma de lançar missionários, enviar missionários para trabalhar com projetos sociais também em outras nações. Exemplo, nós temos um projeto, a Missão Betânia tem um projeto maravilhoso no Senegal, que trabalha com crianças em situação de rua e também com população em situação de rua através de um projeto lá no Senegal. Não só no Senegal, tem outros lugares também. Então, a Missão Betânia, ela tem eu tenho um grande respeito por essa missão, um grande respeito mesmo. E sou fruto dela, Isso aí. A Missão Betânia surgiu para apenas confirmar uma questão de um envolvimento social que eu já tinha noção desde a adolescência, né? E não entendi o porquê sair de uma capital, vir para o interior e permanecer aqui há 27 anos. Então, como falei, aqui Deus me deu a graça de fundar o Centro Sensível de Trabalho com Criança em Vulnerabilidade Social e também uma igreja que trabalha com a missão integral, como falei, sem ver a distinção, sem fazer distinção de credo. Que bom. Bom, agora você que está no Educa Brasil, conhecer um pouquinho mais de uma missão que tem essa perspectiva aí, tanto o Mauro falou, numa perspectiva de seminários, ou seja, de formação de jovens, formação de liderança, como também de fazer missões em diferentes países, inclusive no nosso país, né? Tem vários projetos da Missão Betânia, como também do espaço editorial com a publicação de livros. Você que está no Educa Brasil, hoje não esperava por essa temática, mas o Educa Brasil produzindo conhecimento é feito dos convidados e da história e da ciência que esses convidados tratam. Bom, vamos para a nossa temática, falar dessas crianças que vivem à margem socialmente, essas crianças que precisam de apoio e conhecer um pouquinho do que os nossos 2 participantes fazem a partir dessa temática. Afinal de contas, criança, tem um futuro para essa criança que está na rua? Qual é o futuro que nós podemos oferecer para essa criança que está na marginalidade social? Mauro, com você. Criança tem futuro, ela não a gente fala assim que criança é o futuro do Brasil, né? Eu acredito que criança, ele é o futuro, né? É o futuro do Brasil. Através da educação a gente pode mudar essa realidade. É claro que hoje que nós estamos vivendo um tempo onde precisamos mais incentivos em políticas públicas, principalmente nas periferias. Eu estou falando nas periferias mais aqui do Rio de Janeiro, mas é claro que em todo o Brasil nós temos várias periferias no Brasil inteiro, né? Temos São Paulo, temos Curitiba, temos, enfim, outros lugares aí. Mas a gente precisa olhar essas crianças. Nós precisamos ter um olhar para essas crianças, tentar, na medida do nosso possível, através da nossa fé, né, que é o cristianismo, que é a minha fé, que é o cristianismo. Então, como
o nosso querido pastor Marcos ali falou também, né? Uma igreja que se preocupa com a criança, uma igreja que trabalha com a criança, esse conceito que ele trouxe aqui da missão integral, eu acredito nessa missão integral. Eu sempre falo que o próprio evangelho de Jesus, ele é integral, né? Porque Jesus, ele vê a criança, ele vê o ser humano como um todo. E nós precisamos pensar mais, criar mais estratégias, criar mais projetos que venham alcançar nossas crianças. A criança pobre, a criança de periferia, ela tem futuro, ela tem jeito sim, se nós apostarmos na educação, se nós trabalharmos com essa educação. Hoje, nós temos projetos aqui nas periferias, no Rio de Janeiro. Eu me lembro, queria contar uma história rapidamente para vocês, para ilustrar que o nosso trabalho nunca é em vão, que o nosso trabalho sempre ele dá resultado. Uma vez eu entrei no mercado e eu estava comprando algumas coisas, daqui a pouco chegou um garoto, rapaz, e falou assim, é o tio Mauro? E eu falei assim, sim, sou eu, você me conhece da onde? Até pensei que ele me conhecia das redes sociais, algum lugar. Ele falou assim, o senhor não se lembra de mim, mas eu estudei na sua escolinha, lá em Parada de Lucas. Eu me lembro do senhor, eu me lembro da tia Ana, da tia Cléo, da tia Miriam, eu me lembro de vocês, que vocês tinham uma escolinha lá, e eu estudei nessa escolinha. E hoje eu sou o que sou, porque um dia eu estudei naquela escolinha, porque um dia eu aprendi muita coisa com vocês. Aí eu me sensibilizei, comecei até a chorar, e eu falei para ele assim, filho, Mateus, o nome dele, Mateus, cara, vamos parar de conversar que eu tô chorando, né? Daqui a pouco mais eu vou atrapalhar o teu emprego aqui, né? Eu não quero fazer isso. Daqui a pouco o gerente vem aqui e vai brigar com você. E ele olhou para mim e falou assim, não, Timóteo, você pode ficar despreocupado, porque na verdade eu sou o gerente do mercado. E aí que eu chorei mais, né? Então ver aquele menino que talvez a gente olhava, um menino sem futuro, um menino de uma comunidade, né, ter uma vida hoje completamente fora da realidade que nós vivemos nas periferias do Rio de Janeiro, para mim, eu falei assim, vale a pena a gente investir nosso dinheiro, né, vale a pena nossos esforços, vale a pena nosso sacrifício, vale a pena. Então, a educação, ela muda completamente o cenário das nossas crianças. O que nós precisamos é ter mais incentivo. O que nós precisamos é de igrejas que abram mais as suas portas para a educação, organizações que estejam dispostas a entrar nas comunidades, né, para trabalhar com projetos sociais. O governo, através de políticas públicas, também vê mais essas questões da criança e adolescente em situação de risco e de vulnerabilidade social. Então, criança pobre tem futuro sim, e eu acredito nisso, e é por isso que a gente trabalha nisso. Mauro, a gente sempre vê assim, e nós temos feito agora umas temáticas provocativas, até para que você que está no Educa Brasil perceba que existe cenários, por exemplo, se você faz um curso de sociologia, se você faz um curso de filosofia, teologia, você vai estar envolvido nessas temáticas de um observatório social. E estar envolvido significa realmente estar envolvido e não ser só um pesquisador. Muitas comunidades ou crianças, as pessoas que estão na periferia, e eu digo, os que estão marginalizados, indiferente do espaço geográfico, o que eles têm visto ao longo dos anos. Então, que um estudante que está fazendo sociologia, filosofia ou teologia, ele vai lá enquanto está fazendo o projeto de estágio dele e depois abandona isso. E esse momento é um momento que nós, que somos as pessoas que estão formando as novas gerações, temos que abandonar. Porque senão, e você, Mauro, vai me falar isso com propriedade, essa criança que está na periferia, ela sente assim, poxa, teve só aquele projeto, durou 2, 3 meses e nunca mais as pessoas vieram aqui. Quer dizer, é como se você tivesse acendido uma luzinha de uma perspectiva de uma vida melhor, de uma vida mais inclusiva, né? Porque ninguém vai tirar essa criança da periferia, mas ela viver dignamente na periferia. E, de repente, apaga, porque os projetos não são pensados a longo prazo. Então, eu gostaria, Mauro, que você falasse um pouquinho mais, antes de eu passar para o Marcos.
Uma vez eu fui num fórum de discussão sobre trabalho em projetos sociais dentro de periferia. E aí me perguntaram o que eu fazia para tirar a criança e o adolescente da favela. E eu falei o seguinte, que o nosso trabalho não é tirar as pessoas da favela. O nosso trabalho não era tirar a criança da favela. O nosso trabalho é tirar a favela de dentro das crianças. O nosso trabalho é tirar a favela de dentro dos adolescentes. Que sentido eu estou falando isso? Quando a gente dá uma oportunidade para um jovem que nunca pensou, que nunca sonhou e que nunca se viu fazer uma faculdade, eu estou tirando a periferia de dentro dela. Porque existe um estigma, na verdade, dentro desses adolescentes, dentro da criança, que mora em periferia, que ele nunca vai ser ninguém na vida. E quando eu dou essa oportunidade para ele, quando nós geramos essa oportunidade de ele estudar, de ele ser uma pessoa melhor, eu tô tirando a favela, esse conceito da favela de dentro dele. O lugar não determina quem ele é. O lugar jamais vai determinar quem a pessoa é. Por isso que vocês que estão nos assistindo, eu queria até, entre parênteses, rapidamente falar uma coisa para vocês. Eu e a minha família, nós optemos uma escolha nossa, nós moramos dentro de uma comunidade. Eu moro dentro de uma favela. Eu não sou um cara que vim para a favela para fazer um projeto. Não, foi ao contrário. Eu quis morar dentro da comunidade, nós moramos dentro da comunidade, nós vivemos com eles, nós passamos as mesmas dificuldades de tiroteio, às vezes, da polícia bater na nossa casa e querer verificar, as mesmas inquietações, os mesmos problemas, os mesmos pular a vala quando chove, a gente enfrenta aqui também, para mostrar que o lugar não determina quem nós somos. Né? E a gente, na verdade, a gente precisa, na verdade, apostar nessa questão da educação, acreditar que o lugar não determina quem você é e dar uma oportunidade para essas crianças. Nós precisamos de mais projetos que vai ajudar essas crianças a sair desse ambiente, muitas vezes, que ela mesmo criou dentro dela, que eu não posso ser ninguém. Ela pode ser sim. Eu tenho hoje um filho de criação, o nome dele é Tiago. Esse menino, ele era um menino que talvez não tinha uma perspectiva de vida melhor. Hoje o Tiago tem faculdade e hoje o Tiago entende que o lugar não determina quem ele é. E uma coisa interessante, eu me lembrei de uma frase de um livro que fala assim, ó, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos. Né? Então, se nós criamos projetos para melhorar essas pessoas na comunidade, não pode ser projeto de 2 meses, projeto de 3 meses. Eu costumo dizer que trabalhar com essa questão da vulnerabilidade social é um projeto de vida. É um projeto onde eu vou viver o resto da minha... Eu me vejo trabalhando o resto da minha vida nesse cenário. Eu me vejo o resto da vida trabalhando na luta contra a desigualdade, melhorando a qualidade de vida da criança, melhorando a qualidade de vida do adolescente. Mauro acabou de citar o Pequeno Príncipe aí, e muito claramente, né? Não é o lugar que determina a vida daquela pessoa e quem ela é. Né? Nós temos o hábito de falar assim, muitas pessoas ganham na loteria, mas elas continuam pobres. Por quê? Porque elas não melhoraram enquanto seres humanos. Bom, vamos lá, Marcos, o Projeto Betânia tem os pés, vamos pegar o projeto onde você está, raízes bem profundas, é um projeto que veio e ficou. O que ele faz para as crianças desta região? Eu não estou nem falando de Projeto Betânia Mundo. Eu estou falando desta região onde você está, uma região em Autônia, no estado do Paraná. Mas o que o projeto faz para as crianças desta região? E o que tem feito ao longo de todos esses anos? Bem, é só para nós diferenciarmos, né? Eu estudei no Seminário Betânia, né, como falei, e a minha formação é muito betaniense. Mas o projeto que nós temos aqui é um projeto que nós denominamos Ministério Nova Vida, Centro Assistencial Nova Vida. E só abrindo um parênteses, isso que o Mauro falou, da questão do filho de criação dele, morar dentro da comunidade, ser referencial,
Isso aí é fundamental. Logo quando, no terceiro ano, em 98, eu cheguei em 95 aqui em Autônia, em 98 eu vim morar fora do seminário, porque nós tínhamos ganhado uma propriedade dentro do bairro. E nós ficamos morando dentro do bairro, acho que uns 12 a 13 anos, por necessidade, e devido ao crescimento tivemos que nos ausentar, sair do local, para dar espaço para o projeto, ele cresceu muito. E isso que o Mauro falou é muito importante, sentir o que as pessoas sentem, viver o que as pessoas sentem. E o Mauro falando aí de alguns locais do Rio, né, falo que me deu saudade, Paradas de Lucas, perto aí de Cidade Alta, né, Mauro? Cidade Alta, onde a minha esposa foi criada aí. Então, passei muito por ali, sei o quanto que esses locais são aí dominados pelo tráfico. E quando o tema fala criança pobre tem futuro, e você acabou de falar, professora Dinamara, é que não importa o local, importa é quando chega alguém oferecendo algo diferente, oferecendo um futuro, a escolha dessa criança ou desse adolescente é o que vai definir o futuro. As nossas decisões hoje definem aquilo que nós vamos ser no futuro. Ou seja, aquilo que eu decido hoje ser é aquilo que o futuro me espera. E eu tive assim, um contraste, Mauro e Dinamara, muito grande quando saí do Rio para aqui no interior do Paraná. Estou aqui perto da divisa do Paraguai, perto de Guaíra, perto na cidade Salto de Guairá. A diferença de pobreza foi era muito grande da comunidade que eu trabalhava, lá na comunidade da Mangueira, para vir para um local que aonde eram pessoas oriundas do Mato Grosso, que vieram, que estava acampada no cemitério, depois veio para esse bairro, e eu comecei então a definir algumas coisas, a definir o que é pobreza, o que é miséria. No Rio de Janeiro, eu defino o que é pobreza. Por quê? Porque as pessoas saem para vender coisas no trem, saem para vender coisas na praia, as pessoas catam latinha, muitas casas que nós adentrávamos, tinha lá a sua televisão, tinha lá o seu sofá, tinha aquele conforto dentro da pobreza, né? Ou seja, a pobreza é aquilo que a pessoa tem uma renda individual familiar não suficiente para ela viver confortavelmente. Mas a miséria é quando a pessoa vive num risco iminente de falta de alimento básico. Quando eu encontrei esse tipo de pobreza que eu defini como miséria. Então, o que fazer dentro disso? O Mauro falou uma coisa muito interessante, né? Nós não temos políticas públicas definidas. Sai um governo, entra outro governo, cada um muda a sua política. Eu acho que se nós aprendermos essa lição pós-pandemia, que aí nós vamos um hiato da educação, ou seja, nós vamos ter uma geração que perdeu 2 anos de estudo, 2 anos escolar. Estava lendo uma reportagem no G1 que a evasão escolar em 2021 e 2022 tem batido recorde. Ou seja, há um desafio para nós como ativistas, nós como igreja, nós como sociedade, como universidade, de como suprir esse hiato de pandemia educacional, ou seja, nós ficamos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, praticamente 2 anos sem formação. E isso lá na frente, Dinamara, vai refletir muito, porque eu creio que a educação é a arma para nós tirarmos todo mundo da situação de pobreza e de miséria. Eu creio que a missão integral que devemos oferecer, que seria parte do governo, mas o governo ele sabe que já se declara aí que ele não é capaz para poder ir às margens da sociedade e fazer aquilo que nós fazemos.
Mas nós precisamos entender que é um desafio maior ainda pós-pandemia, que nós vamos encontrar um povo mais miserável, um povo mais pobre, e a nossa luta, uma geração mais desinteressada pela a educação. Então nós precisamos nos agora atualizarmos, nos contextualizarmos e fazer uma leitura desse tempo que nós estamos fazendo. Porque a criança pobre tem futuro, mas agora o desafio nosso aumentou. Aumentou porque a pobreza aumentou, a miséria aumentou, e o que aumentou mais ainda, naquilo que eu falo, aumentou o interesse. A pessoa está desinteressada para a educação. Então, é um desafio histórico, um desafio enorme. Eu acho que na atualidade que nós estamos vivendo hoje, eu acho que nós nunca enfrentamos um desafio tão grande. Porque existem tipos de pobreza. Existe o tipo de pobreza histórico-cultural familiar. Ou seja, uma coisa que eu aprendi aqui, no contexto da agricultura, é que os pais, os avós, falavam para os netos, para os filhos. E era mais ou menos assim, abre aspas, filho, não estuda não. Olha aqui o sítio que o pai tem aqui, muito cultivo de café, não vai estudar não, cuida aqui do pai da roça. O que aconteceu aqui na cidade de Autônia? Veio 3 geadas que acabou com todo o café. Com esse arraso na agricultura, que era o sustento dele, e a história nos fala que era um bom sustento, nós tivemos uma geração de analfabetos. Quando nós começamos a trabalhar no bairro, pouquíssimas pessoas sabiam ler. A minha esposa, a pastora Marcela, ela teve que alfabetizar muito, aprender, e ela não era professora, ela aprendeu a alfabetizar e foi alfabetizando. A escola do bairro era fechada, nós reabrimos a escola do bairro, para poder realmente pegar essa geração pós-geada do café e introduzir elas para poder aprender a ler e escrever. Vencemos uma etapa. Hoje, aqueles que eram crianças, aqui na cidade, começou a ter de trabalho, de confecção de roupas, fechamento de... Esses dias eu indo para Maringá, eu encontrei um rapaz que era criança na época, é Anderson. Hoje ele tem empresa de confecção. E toda vez que ele me encontra, ele fala, foi por que pagou um curso para mim lá no Senai. Mauro, sua internet travou. Eu vou fazer muito grande. Sua internet travou. Mas eu vou aproveitar esse momento no Educa Brasil. O Mauro fez uma fala lindíssima para que você, Educa Brasil produzindo conhecimento. Hoje eu estou com o Mauro e com o Marcos, 2 profissionais da área de teologia que podem debater porque tem uma história que é criança da periferia tem futuro. E eles estão mostrando esse projeto. Vou fazer um recorte aqui na fala agora do Marcos, que primeiro, muitas pessoas que não têm, que ficam só num conhecimento raso, pensam o quê? Que o nordestino veio para São Paulo, veio para o Rio de Janeiro. Mas se nós olharmos historicamente, as migrações dentro desse país sempre aconteceram. Não é para um lugar só, é para vários lugares. O que o Marcos coloca ali muito bem relembrado, na década de 90, nós tivemos pessoas saindo, caminhando para esse país atrás de terra. Muitos foram para Mato Grosso, foram para Rondônia. Década de 80, década de 90. A região em que o Marcos faz um trabalho foi uma região de um movimento sem terra muito forte também. E ele explicou ali um fato muito importante. Por quê? A pobreza numa cidade grande, numa metrópolis, né, é diferente da pobreza do agricultor, é diferente da pobreza de uma pessoa que está na terra, né, que vive do sustento da terra. Por quê?
Por que ele distinguiu a questão da pobreza e do miserável? Porque o pobre que está numa metrópole, ele sai, ele vai catar uma latinha, ele vai catar um papelão. Mas isso na década de 90, ele saía, no caso do Rio de Janeiro, para vender um biscoito Globo na praia. Então, é diferente, ele tinha inúmeras possibilidades, vai vender uma água num semáforo. Agora, se ele está no interior do estado, então ele não vai ter alimento. Então, a necessidade do governo de ter políticas públicas e políticas públicas que sejam permanentes, que deem a possibilidade, não é só dar uma cesta de alimento, mas que deem uma possibilidade da pessoa sair daquele estado onde ela está. É óbvio que dar uma cesta de alimento é importantíssimo, importantíssimo. Quem tem fome, tem fome. Mas a dignidade humana vem a partir do momento da conquista das pessoas. Então, essa criança que hoje, que também bem falado pelo Marcos, que passou por uma pandemia, ou esse jovem, e que nós tivemos, né, na década de 90, 80 e 90, nós tivemos nesse país todo a questão de construção de escolas e depois das escolas que eram rurais virando núcleos, né? Diminuiu as escolas rurais, porque nós já não tínhamos tantos sítios, pequenos sítios espalhados por esse país, né? Na área rural, e então as escolas foram para núcleos, para outros centros onde o ônibus passava pegando as crianças e levava essas crianças para as escolas maiores. Isso aconteceu na década de 90. Ok, nós estávamos tentando dar acesso para essas crianças de alguma forma. Só que nós chegamos na pandemia, e muito bem lembrado para o Marcos, nós temos escolas? Ok. Tem o transporte escolar? Sim. Mas nós temos um pacto para a questão da internet nesse país? Essa criança que não vai para a escola, ela tem condições de ter a internet em casa e acessar os seus conteúdos? Então, as escolas, nesse período de pandemia, fizeram vários movimentos, desde imprimir material, levar para essa criança nos diferentes espaços, né? Então, essa criança da educação básica, ou essa criança da educação lá infantil e ensino fundamental, até o 5º ano, que já era marginalizada, ficou mais marginalizada ainda, porque ela não tem o acesso à internet. E por mais que a gente possa falar, a internet democratiza, ela democratiza para alguns, mas ela também deixa muitos à margem. Porque quem pode pagar um plano de internet? Pesquise na sua cidade. Quantos pontos de internet tem gratuito na sua cidade? Quantos pontos tem? Tem próximo da escola, quer dizer que tem um próximo da escola, todo mundo pode chegar e conectar a internet? Então, na pandemia, novamente, aqueles que eram marginalizados sofreram, porque eles já não tinham acesso à internet. Tinham acesso só dentro da escola, e a escola foi fechada. Então, nós temos aí, sim, nós, professores, todos que nós estamos envolvidos na formação das novas gerações, um desafio muito grande, que é fazer com que essa criança, com que esse adolescente perceba o quão é importante na vida dela o processo educacional. E uma criança e um adolescente hoje que tem dificuldade de ficar parada, porque ela vem de uma geração que tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. Então ela fica parada 40, 50 minutos, ou até para assistir um filme, lá na casa ela desce, volta, faz isso, faz aquilo, porque ela tem uma outra questão cognitiva. Bom, Marcos, você trouxe à tona aí vários elementos no Educa Brasil, produzindo conhecimento, várias reflexões que nós temos aí dentro desse cenário, né? A criança de periferia tem futuro sim. Tem futuro nas políticas governamentais, apesar de elas serem transitórias e muitas vezes não permanecerem por muito tempo, mas também tem futuro porque tem pessoas, profissionais que acreditam que é possível fazer projetos envolvendo a infância,
A infância que é amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o estatuto que já vai para 32 anos, né? 32 anos que nós firmamos que nossas crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, como a gente fez lá com os direitos humanos há mais de 70 anos. Então, esta criança, e hoje, pela nossa Base Nacional Comum Curricular, nós conseguimos dividir criança bem pequena, né, que é aquela criança que vai para a educação infantil, que requer tipos de cuidados específicos, com a criança que vai para a educação infantil, mas que já está em outra fase, a fase do desenvolvimento cognitivo, como também na fase anterior, mas que precisa o processo de aproximação com a leitura, aproximação com os números. Bom, os convidados de hoje do Educa Brasil Produzindo Conhecimento, Marcos e Mauro. Mauro, fala um pouco para nós dos seus projetos no Rio de Janeiro, um pouquinho mais, falando da infância, da criança. Então, queridos, eu não sei se a minha internet está, acho que a minha internet está falhando, tá? Não, tá boa. Tá boa? Tá boa. Eu só queria voltar uma coisinha que o Marcos falou. É claro que nós não estamos discutindo aqui violência urbana, mas ao mesmo tempo tem o mesmo princípio, tá? O Marcos falou assim, ó, dominado pelo tráfico. Nenhuma favela no Rio de Janeiro é dominada pelo tráfico. Nós não temos nenhum lugar hoje no Brasil dominado pelo tráfico. O que nós temos hoje não é domínio do tráfico, é ausência do Estado. É algo diferente. E é a mesma coisa, nós não temos uma falta de educação, nós temos uma ausência de educação. Porque nós temos, sim, no nosso Brasil, condições diversas para trazer educação para nossas periferias, educação para nossas crianças nas comunidades. Assim como também temos condições para dar segurança nas comunidades que não tem segurança. Então, na verdade, não é falta, é ausência, né? E essa mesma ausência que hoje nós temos da segurança, nós também temos essa ausência da educação. Hoje é uma falta dessa educação nas comunidades. Por isso que entra, né? Nós temos hoje muitas igrejas hoje que têm feito o papel que o Estado muitas vezes não faz, e também organizações que militam, né, nessa área da educação, nessa área dos direitos humanos, nessa área da melhoria para a criança e o adolescente na periferia. Então, exemplo, nós temos hoje projetos maravilhosos, que nem a Jocum. Nós temos a Jocum em Parada de Lucas, nós temos Jocum no Morro do Borel. A Jocum no Morro do Borel, ela hoje tem reforço escolar, ela tem aula de música, ela tem aula de violino, ela tem aula de dança para criança. Aqui em Parada de Lucas nós tínhamos pré-vestibular comunitário, nós tínhamos aula de reforço escolar, nós pré-vestibular comunitário, eu já falei, né? Então tinha vários projetos nas comunidades. Então hoje essa falta, né, que o Estado não... essa falta de educação que o Estado está falhando nas comunidades, né, graças a Deus que nós temos hoje organizações e igrejas que estão muitas vezes fazendo o papel que o Estado não faz. Aí eu só queria deixar uma coisa aqui registrada, que quando você, querido ou querida, financiar, quando você quiser ofertar, quando você quiser doar para uma organização que trabalha nas periferias, toma cuidado, procura saber quem é, procura saber que tipo de trabalho eles fazem, porque, infelizmente, hoje em dia, o pobre virou moeda de troca. Então, tem muitas, não vou falar, claro, não vou falar nome de nenhumas aqui, mas existem muitos projetos hoje sociais dentro de periferia, né, que são projetos que, na verdade, não beneficia a comunidade, eles beneficiam os donos dessas organizações. Então precisa ter muito cuidado para quem
realiza faz esse tipo de doações. E graças a Deus que o povo brasileiro é um povo generoso, é um povo que realmente abençoa as pessoas. Bom, nós temos vários trabalhos hoje com criança, né? Nós temos um projeto chamado Espaço Voar, que é um projeto muito bacana, que é qual a minha esposa, que ela trabalha, né? E o Espaço Voar é um projeto com educação, né, infantil através de um reforço escolar. Só que não é um reforço escolar, é uma complementação nas aulas, né? Então, e eles utilizam os espaços das igrejas, que muitas vezes estão parados, né? A igreja, na verdade, é um grande lugar hoje dentro das periferias que nós podemos usar, porque as igrejas hoje ela tem um lugar, ela tem um ambiente lá com cadeira, muitas vezes com televisão, uma sala, e essas salas muitas vezes estão fechadas no meio de semana. E o Espaço Voar foi um projeto que a minha esposa desenvolveu junto com outras amigas. Para quê? Para que esse lugar seja um lugar aonde possa acolher as crianças das periferias, que muitas vezes fica sem fazer nada na volta do dia. Então, além de ajudar elas na escola, né, no seu trabalho escolar, também tem um projeto à parte, né? Nós temos parcerias também com outras organizações que trabalham com projetos sociais dentro dessas comunidades. Por quê? Porque nós acreditamos que a educação é o princípio de todas as coisas. A educação pode mudar. Mas, de todos esses projetos que eu falei, eu acho que uma das questões que, para mim, né, ela é muito mais gritante de nós nos relacionarmos com essas crianças. Nós estar perto dessas crianças. Nós sabemos a necessidade dessa criança, a necessidade dessa família, e aos poucos, na medida do nosso possível, a gente tentar ajudar essas crianças. É claro que a demanda é muito grande, né? É claro que a necessidade é muito grande, mas assim, a gente estando próximo, a gente acolhendo essas crianças, a gente consegue saber aonde a gente pode ajudar elas nos devidos necessidades que vão aparecendo. Interessante aqui, né? O Mauro é teólogo, é um militante, né? É uma pessoa que tem uma causa, que luta por uma causa, mas também colocou muito claramente: nós sabemos que existem instituições e existem pessoas. Então, a partir do momento que você resolver participar de um projeto, olhe bem, conheça bem esse projeto antes de você doar. Antes de você doar ou uma questão em dinheiro, ou uma cesta básica, ou o seu trabalho. Conheça esse projeto, para ver se você não está fazendo parte apenas de um projeto aventureiro, sem um percurso histórico, sem um momento de transformação. Então, assim, é importante que a gente olhe para os projetos e verifique se ele tem uma utilidade pública, se ele é uma OSC devidamente registrado, se ele está ficando naquela comunidade, então se ele tem um histórico de construção daquilo, né? Ele fez realmente aquele projeto, até porque montar uma página nas redes sociais não é tão complexo, né? É mais fácil, mas efetivamente tem evidências da história daquele projeto? Bom, vamos lá. Marcos, e as crianças de Autônia e região? Tem futuro? Tem futuro, tem futuro. Nós temos, como já falei, resultados nessa missão integral que Deus nos deu, de ver hoje pessoas empresárias, de ver pais que eram boias frias, hoje sendo também empresários, e essa metanoia, essa mudança de mente, só é possível através da educação. Eu gosto muito de citar, professora e Mauro, uma passagem dos Evangelhos, de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35, quando Jesus pergunta ao cego Bartimeu, ele sendo cego, Jesus chega para ele e pergunta: o que tu queres? Ele falou assim: eu quero ver. Parece ser uma pergunta idiota. Jesus sabia que ele era cego e pergunta qual milagre que ele queria. Em reticência, colocando alguns pontinhos, Jesus estava perguntando para ele: você tem certeza que você quer ser curado?
Porque você vai sair agora da dependência para ser independente. Você vai sair dessa vida de miséria para agora estar à margem da sociedade, você vai vir para dentro da sociedade. E você precisa se capacitar, você precisa se envolver com a sociedade. Você quer realmente enxergar? Eu quero ver. E eu falo que a falta da educação na vida da pessoa é como uma cegueira. Você tem que perguntar para a pessoa, você quer uma mudança radical de vida? Quero. Então, venha ser educado, venha para a educação. Vamos estudar, vamos mudar essa história cultural, familiar tua e vamos ver que logo ali na frente, tem coisa melhor para você. Então, eu creio muito na missão integral. Quando a pessoa responde uma pergunta, você quer mudança? Se quer mudança, nós vamos estender as mãos e nós fazemos o possível. O impossível quem faz é Deus. Maravilha, Marcos. Marcos lembrou muito bem aí na fala dele o mito da caverna, né? Você ainda vive na caverna? Boa provocação, viu, Marcos? Você ainda vive na caverna? Você realmente está vendo a sociedade ou está vendo sombras dessa sociedade? Como você quer viver, né? Ou você quer viver num mundo de fluidez, num mundo de hipocrisia e de aparência, né? Qual mundo você quer viver? Então, realmente, você quer enxergar ou você quer permanecer na sua caverna? O Educa Brasil hoje discutindo um tema polêmico, os dois participantes são participantes ativistas do campo, que há mais de 2 décadas fazem trabalho em comunidades, há mais de 2 décadas trabalham com aquelas pessoas que estão à margem socialmente em diferentes cenários. Um numa grande metrópole, o outro numa cidade do interior. Foi uma troca de papéis aqui dos nossos participantes do Educa Brasil hoje. Nós vamos entrar agora no momento glossário. O momento glossário é aquele momento que o nosso participante diz assim, olha, essa palavra, esse conceito, você não pode esquecer. Você tem que guardar aí, como um cidadão que luta pelo processo da educação e por dias melhores sempre, esse conceito, quando se trata de criança e do futuro dessa criança, você não pode esquecer. Vamos começar agora o nosso momento glossário. Vamos começar pelo Mauro. Mauro, você está no momento glossário no Educa Brasil. Olá, queridos. Então, uma palavra que eu queria deixar para vocês é o seguinte: vale a pena. Vale a pena, invista seu tempo, invista seus recursos financeiros, invista aquilo que você tem, os seus dons, seus talentos, para a mudança das nossas crianças de baixa renda, nossas crianças de periferia, nossos adolescentes de periferia, porque vale a pena. Quando a gente ama o pobre, quando a gente ajuda as pessoas mais vulneráveis, isso não faz bem só para ela, isso faz bem para nós. Eu me sinto tão abençoado quando ajudo uma pessoa, quando a gente consegue ver e visualizar, né, uma mudança de vida naquele adolescente, naquela criança que a gente ajudou anos atrás. Isso é uma satisfação na alma tão grande, é uma recompensa, e há uma recompensa divina. Eu acredito nisso e vou mais. Todas as religiões, na verdade, ela aponta para esse caminho, né? Aquele que ajuda o pobre, aquele que ajuda o seu irmão, aquele que ajuda o necessitado, existe sim uma recompensa divina. Então é nisso que eu acredito e é nisso que muitas vezes me dá força. Não pela recompensa em si, mas porque quando a gente faz o bem, a gente está fazendo para nós mesmos. Eu me sinto tão vivo, eu me sinto tão desempenhando algo nessa vida aqui, que a nossa vida é apenas uma passagem, mas nós temos sim um propósito de vida. E eu acredito que o nosso propósito de vida aqui na Terra é nós amarmos uns aos outros. Por isso, ame aquele que você está do teu lado, ame as crianças que você possa ajudar, ajude sim, ajude, não deixe de ajudar porque vale a pena, vale a pena. E uma frase que eu sempre falo para as crianças aqui, né, da periferia
o peso da caneta é mais leve do que o peso da enxada. Então, por isso que nós precisamos, na verdade, trabalhar com educação, para dar uma qualidade de vida melhor para essa criança. Maravilha! Bom, Marcos, agora é a sua vez no Educa Brasil no Momento Glossário. Então, Marcos, você está no Educa Brasil e agora é o Momento Glossário. Que palavra, que conceito você resume a temática de hoje? Eu resumo a seguinte coisa, né? A criança é o presente. O futuro está ali na frente. Maravilha, Marcos. É verdade. O futuro está aqui, né? E somos nós que vamos ajudar a construir. Bom, nós vamos caminhar pelas considerações finais do programa Educa Brasil. Que honra recebê-los aqui. Que honra mostrar a você, telespectador, participante do Educa Brasil, que é possível sim. É possível fazermos diferentes projetos e atendermos aqueles que estão à margem socialmente. Então, eu vou passar para as considerações finais. Como sempre no programa, eu comecei com o Mauro. Mauro, considerações finais e depois o Marcos. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês. É um privilégio enorme estar conversando nessa temática. E sempre quando eu puder e vocês me convidarem, eu estarei disponível. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Marcos, por favor. Prazer conhecer aí um general desse aí como o Mauro, fazendo um trabalho magnífico. Precisamos de muitos Mauros, precisamos de muitas universidades que venham tocar esse tema para que a gente possa ser provocados para poder realmente sair da zona de conforto. Bom. Eu creio que se sairmos da zona de conforto, vamos fazer a nossa parte para dar à criança um futuro. Que bom. Bom, o Educa Brasil produzindo conhecimento, eu tenho a honra de ser a mediadora. E hoje discutimos uma temática muito importante, né? A criança tem futuro. Nós estivemos aqui com o Marcos, né? E com o Mauro, ambos ativistas, teólogos que fazem projeto, que estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, mas que também estão moldando a sua vida a partir dessa corrente do bem. O Educa Brasil produzindo conhecimento é um projeto que está inserido na TV Profissão. Nós falamos que a partir da educação existe sim uma possibilidade de cidadania, uma possibilidade de vivermos bem. Bom, até breve, nos vemos no próximo programa. Obrigada!